Literal ou simbólico? Tudo bem? Bom dia para você. Estou aqui para recapitular a lição de hoje, quinta-feira, dia 3 de abril, e a gente vai falar um pouquinho aqui dessa lição do trimestre que a gente está estudando sobre profecias, né? Então fica comigo logo após a vinheta aí. Vai ser rapidinho, vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Compartilhar a tela com você alguns slides aqui que é bacana para você acompanhar. Ó, quinta-feira, literal ou simbólico. Quando a gente estuda a profecia, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Aí a Bíblia deixa isso claro, né? Mas muita gente se pergunta, né? Como saber se o autor usou uma linguagem simbólica, se é ali, né, uma metáfora, uma analogia, um simbolismo, ou se é realmente literal ao pé da letra, né? E como descobrir, no caso sendo um símbolo, né, o que esse símbolo representa? Como é que a gente descobre isso? Então tá aqui, ó, a principal maneira de descobrir isso não é com achismo, é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia. Então, vários textos, eu já falei aqui as formas de estudar que Guilherme Miller estudou lá atrás, né, um pioneiro da igreja. Então, pega vários textos daquele assunto e vai comparando, estudando texto com texto. Regra sobre regra, né? Um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia fala isso. E aí você vai interpretar. Ó. E aí a própria Bíblia, a exegese é isso, vai interpretar aqueles símbolos, tá? Tem que fazer isso ao invés de observar esses símbolos como são entendidos em nossa época, como o que representam hoje, o conceito que tem hoje, que não tem nada a ver. Tá bom? Muita gente erra. Por exemplo, aqui o guia de estudo, a lição faz isso, ó. Dá esse exemplo aqui, ó. Alguns concluíram que o símbolo do urso na profecia de Daniel 7 representa a Rússia, porque essa imagem muitas vezes hoje é usada como símbolo do país. Então não tem nada a ver. O urso que está lá não tem nada a ver porque hoje a Rússia é identificada com o símbolo de urso, ou então porque no mercado do trade tem a ver com investidores que trabalham com venda. No mundo de trade, né, os touros são os compradores e os ursos são os vendedores. Então posso dizer que é um movimento de venda, de declínio financeiro, né? Então não tem nada a ver. Não dá para a gente adaptar a Bíblia ao nosso dia a dia, à nossa realidade. A gente tem que se adaptar à Bíblia, né? Aqui fala, ó, contudo, essa não é uma forma confiável de interpretar o simbolismo profético. Então tem um jeito certo da gente fazer isso, tá bom? Então aqui o guia começa com uma pergunta também. A pergunta 5 da semana aqui, ó, tá aqui, ó. Uma pergunta bem, tá aí na tela também. Se a Bíblia se interpreta sozinha, a si mesmo, né? Veja nos textos abaixo e responda quais símbolos eles representam para interpretar as profecias em cada grupo. Então tem vários grupos aqui que o guia separou. E aí você vai ler. Eu vou passar rapidinho para não demorar. Pega a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7, verso 7, Daniel no 8, capítulo 8, verso 3 e Daniel 7, 24. Então, quando você começa a ler o verso sozinho, solto, você não vai entender. Mas quando você vê outros textos que estão referindo àquela mesma palavra, aquele mesmo símbolo, você vai ver que a Bíblia se auto-responde, tá bom? Então, aqui em Daniel 7, 7 fala o seguinte, ó, depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aí fala um monte de coisa, você não entende nada. Tá bom que é isso, é um sonho, a visão de animal e 10 chifres. Aí quando vai em Daniel 8:3, fala de novo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Olha, palavra chifre de novo. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Então, estava falando que subiu o rio, né? E aí, no Daniel 7, 24, ou seja, entre os dois textos aqui, tem a resposta. Então, por isso que a Bíblia tem que ser comparada lá e cá, vai e volta, vários textos, vários versos. Olha o que diz aqui, ó. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Está dizendo aqui, explicando. Ó. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, que será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, tá vendo, ó? Diferente, aqui em cima, ó, diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E aqui fala que daquele mesmo reino se levantaram 10 reis. Então os 10 chifres eram 10 reis. E um vai se levantar contra o outro. E era diferente dos primeiros. Então entende que a Bíblia, ela tem um código, mas você vai interpretando, tá bom? Então aqui, já disse aqui pra você, chifres aqui no caso da profecia, tá se referindo a reino ou reis, tá bom? Então outro grupo aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, 16, Efésios 6, 1,
e Hebreus 4:12. Então veja como a própria Bíblia se revela, tá bom? No 1:16 fala o seguinte, ó, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então falando aí um monte de coisa, não dá para entender nada. Estrelas, boca, espada, né? O rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Tá bom. Aí no Efésios 6:1 fala o seguinte, ó. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha, espada, espada. Então esse texto aqui já está falando que é espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então por que a gente entende em profecia que espada significa a palavra de Deus, a Bíblia, as leis? O apóstolo está falando, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então espada na profecia significa a palavra de Deus, a Bíblia. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Tá vendo a referência de novo entre Bíblia, espada, palavra de Deus e a espada? E penetra até a divisão da alma e do espírito. E aqui já vai, né? A introdução, a gente vai estudar depois isso. Eu falei nesse estudo que eu faço aqui sobre a Bíblia confiável, o planeta, como foi criada, a criação, para você entender o conceito básico do Gênesis. Inclusive, a próxima semana vai ser sobre isso, o fundamento de Gênesis. Se você não entende Gênesis bem, você chega aqui nessa hora aqui que fala divisão da alma, e o ser humano tem alma? A Bíblia deixa claro que não. Em Gênesis 2:7, o ser humano é uma alma vivente. Quando Deus sopra o fôlego de vida, o ser humano se torna uma alma vivente. Ou seja, a alma é igual a vida, uma pessoa com vida, com mente, com cérebro, com sentimento, né, com emoção. Então, divisão de alma aqui está falando aqui de uma divisão de uma pessoa, né? Até a divisão da vida da pessoa, né? E do espírito está falando aqui de quê? Aí você tem que olhar. Muitas vezes o espírito na Bíblia está se referindo a fôlego de vida mesmo, ao ar que Deus soprou, a respiração. Outros estão falando de psique, de mentalidade, de pensamento, né? Divide a mente, o pensamento, a mentalidade. Então não tem nada a ver com o que a mitologia grega aí, a narrativa pagã, o paganismo fala de ter um espírito alma, uma alma penada, um espírito que vaga, uma alma vagando fora de um corpo, né? Consciente. Isso não existe, isso não é bíblico, tá? Mas quando pega textos assim como esse, falando aqui ó, de espada, de analogia, de simbologia, e aí fala que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, olha aqui, tá vendo? Pensamentos e intenções do coração. Então tá falando de sentimento, de vida, de pensamento. Aqui mesmo já diz, ó, e das juntas e medulas. E é apta, portanto, para discernir os pensamentos, porque divide, o espírito aqui é psique, mentalidade, pensamentos e intenções do coração. Alma aqui tá falando de sentimento, de vida, uma pessoa com vida, com sentimento, com emoção. Então o próprio texto se interpreta, tá vendo? Aí a pessoa pega isso aqui fora do contexto e quer dizer, olha aqui, ó, tá vendo? O corpo tem uma alma e tem um espírito alma aí vagando, porque a espada pode cortar a alma, né? Mas não tem nada a ver. Ou seja, interpreta fora do contexto bíblico. E aí se apega a narrativas pagãs, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então a gente já viu que espada é palavra de Deus. E aqui, no último grupo aqui do exercício que o guia traz pra gente, né, de como entender a profecia, fala o seguinte, ó. Apocalipse 12:1, depois Apocalipse 21:2, Efésios de novo 5:31-32 e Jeremias, no capítulo 6, no verso 2. Então tudo isso aqui fala de quê, Jardel? Olha aqui, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a luz debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Lá na frente, depois a gente vai ver, tem o significado de estrelas também. Aqui tá falando de mulher, né, vestida do sol, mas não diz o que é nada aqui, coroa, né? Aí Apocalipse 21:2, aí o apóstolo João fala também, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, aqui o apóstolo já compara a esposa, a noiva, a mulher, a cidade santa, a nova Jerusalém, ao povo de Deus ali, né, a cidade santa, a nova Jerusalém. E aqui em Efésios 5:31-32 fala, ó, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, falando aqui o apóstolo Paulo, né? E serão 2 numa carne. E isso aqui tá lá em Êxodo, no Velho Testamento, também falando do casamento, né? Mas aqui no 32 está falando de quê? É de casamento mesmo, Jardel? O que é que tem a ver pai e mãe se unir, se tornar um só com mulher vestida do sol, com a igreja? Olha aqui, ó. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele tá falando de larga o homem, seu pai, também tá falando de Cristo, né? E une-se a sua mulher, que é a igreja, o seu povo, né? Ou seja, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, o povo escolhido. Então percebe que na profecia, quando a Bíblia está usando símbolos, a própria Bíblia diz o que esse código representa, esse símbolo representa. E aqui em Jeremias 6:2 fala, né? A formosa e delicada
assemelhei a filha de Sião, meu povo. Também dá a entender também de mulher, de povo de Deus, que é a mulher, a igreja, a mulher vestida do sol é a igreja, né? Que é o povo que vai para Nova Jerusalém, a cidade santa, né? Tá vendo? Então, quando a gente estuda, pega texto, tem um guia, a gente vai descobrindo aí a simbologia, o que cada coisa significa. Então, recapitulando, no primeiro grupo, chifres representa rei ou reino. No segundo grupo de textos, espada simboliza a palavra de Deus. E no terceiro grupo, mulher representa a igreja, o povo de Deus, tá bom? Então, para a gente finalizar, tem um comentário legal aqui. E na lição, puxar aqui para mim, na lição, traz aqui, ó. Quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. E aí vem um questionamento, né? Por que que Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser mais direto em sua revelação, né? Por que que a Bíblia, então, é cheia de código, de símbolo, de coisa que parece difícil, complexa, né? E aí muita gente se pergunta disso. A ideia não é porque Deus queria esconder da gente, né? Tinha um porquê, né? Ou aqui, ó, por que que Pedro, de maneira enigmática, se referiu a Roma como Babilônia, não chamou ali de Roma, falou de Babilônia, né? Dando a entender que seria a Babilônia do passado. Olha o que ele fala aqui, ó, é bacana isso aqui, ó. O conceito de que a Bíblia se interpreta a si mesma ajuda bastante a tirar muitas dúvidas de linguagem profética, né? As profecias, ao serem escritas, foram usadas figuras em símbolos por uma razão muito justificável, que era a de não expor a igreja, né, o povo de Deus, a perseguições antecipadas, desnecessárias, impedindo assim o avanço da pregação no mundo todo. Imagina que desse jeito, é como eu falei aqui no outro vídeo, a Bíblia já foi perseguida, os cristãos foram mortos, apedrejados, crucificados, os discípulos de Cristo, né? Bíblia queimada, Inquisição. Então imagina, desse jeito aqui, já foi assim, imagina se tivesse tudo mais claro, né? Por exemplo, se o apóstolo João tivesse escrito que a igreja de Roma, que os romanos era a Babilônia, ou que a meretriz sentada numa besta é a igreja romana, católica romana, muitos seriam perseguidos e mortos precocemente, já que a igreja católica é que dominava tudo, né? E a mensagem profética não teria o alcance que teve. Imagina se naquela época dissesse que, né, o Papa, o sistema católico que era a besta, que estava sentada, né, que a igreja romana seria a ajudadora do anticristo. Então, é brabo isso, né? Então a Bíblia não... Então Deus fez de tudo ali para quem não entende, quem não está imbuído do Espírito, não entender. A pessoa lê, ouve e não entende. É igual hoje as pessoas que estão céticas, estão afastadas de Deus. A pessoa vê, mas não enxerga. Ouve, mas não entende. Agora quem está buscando a Deus com comunhão, orando, aceitando Jesus como seu Salvador, obedecendo, buscando seguir os mandamentos e pede a oração ao Espírito Santo para entender, a pessoa lê, estuda e recebe a iluminação. Então, ó, os símbolos eram interpretados pela própria Bíblia. Assim, os perseguidores não juntavam esses elementos e a mensagem profética era divulgada para a preparação espiritual de todos. Inclusive, os perseguidores também zombavam de Deus em suas caricaturas. Tá? Então, tá aí, é simples, né? Por conta disso que a Bíblia tem esses códigos, essas simbologias, as metáforas, analogias. Por quê? Para só o povo que está buscando de fato a comunhão com Deus, buscando a salvação, encontrar a verdade, né? Então, para estar um pouco disfarçada, tá? Finalizando aqui no comentário da profetisa Ellen White, né, ela fala aqui, ó, muita gente distorce a Bíblia, né? Distorce a palavra profética para destruir a verdade e o caminho que leva para Deus, né? E Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, né? E aí a gente vê, ela comenta aqui uma coisa importante, que o que fizeram com Cristo, a deturpação dos líderes religiosos da época lá, né? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Cristo afirmou, destrua esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Está em João 2,19. Então imagina, Jesus profetizando ali, ó, destrua esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Na linguagem figurada da profecia, ele havia predito a própria morte e ressurreição. Então ele já estava ali profetizando, olha, se destruir meu corpo, esse santuário aqui, eu vou ressuscitar. Então ele estava se referindo ali ao corpo como templo do Espírito Santo e ele como filho de Deus está falando do santuário. E a Bíblia fala em outro texto que ninguém tira a minha vida, eu a dou por livre e espontânea vontade, eu a dou e eu a retomo, né? Eu a tomo de volta para mim. Então, Jesus que deu a própria vida e ele que a retomou, né? Então, os textos se complementam, tá bom? Aí ele coloca aqui, ó, só que porém, entretanto, contudo, ó, os judeus compreenderam essas palavras em sentido literal. Olha, a falta de Deus, o ceticismo, a ignorância. Eles entenderam que o santuário que Jesus tinha falado ali era o templo de Jerusalém. Né? Imagina aí, de tudo que fora dito por Cristo, os sacerdotes não podiam encontrar nada para ser usado contra ele, a não ser essa declaração. E aí foi nisso que a galera se pegou. Olha o instinto diabólico, já que ele falou que vai destruir o templo, vamos dizer, ainda que ele soubesse que não estava falando do santuário ali, do templo físico, que eram doutos da lei, saduceus, fariseus, líderes religiosos, né, o líder dos judeus,
eles aí distorceram essas palavras, né? Por quê? Porque eles acharam uma maneira de fazer Roma matar Jesus, ó. Distorcendo essas palavras, esperava alcançar vantagem. Os romanos tinham se empenhado em reconstruir e embelezar o templo todo de Jerusalém, e muitos se orgulhavam da construção. Qualquer desprezo a ela certamente despertaria sua indignação e fúria. Nisso, tanto romanos quanto judeus, fariseus e saduceus estavam em harmonia, pois todos tinham grande veneração pelo templo. Então o que é que eles fizeram? Vamos distorcer essa palavra aí, ele está dizendo que vai destruir o templo, ó, o templo que demorou tanto tempo, todo mundo gosta e diz que vai destruir. E aí tem testemunhas, inclusive, que alegaram isso. Em Mateus 26:61, mostra de novo Jesus falando, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Está lá em Mateus, capítulo 26, verso 61. E Jesus estava falando dele mesmo, o santuário de Deus, né? E aí você vê o que uma interpretação errada, a distorção faz, né? E levaram Jesus para a cruz, né? Era profético, mas destruindo, fica o exemplo da distorção. O que é que a distorção faz? Você acaba matando a verdade bíblica, o Filho de Deus. Mata Deus no seu coração, na sua mente e na sua vida. Quando você distorce, interpreta errado, diz que não é assim, que a lei foi abolida, que não é para guardar mandamento nenhum, que uma vez salvo, salvo para sempre, que não precisa guardar sábado, né? Que o ímpio vai viver se queimando, vai viver eternamente torturado, queimado ali, em um fogo eterno que não acaba nunca e vai viver eternamente. O ímpio vai viver eternamente se queimando. Então veja as incoerências, né? Então a gente precisa estudar, pedir ao Espírito Santo a orientação correta para não ficar trazendo heresias aí, né? Tá? E agora sim, para a gente finalizar aqui, uma orientação, né, para esse vídeo aqui, para mim e para você, que a profetisa Ellen White traz, ó, acalme e humilhe o coração, orando antes de ler a Bíblia. A verdade triunfará quando o Espírito de verdade cooperar com o humilde estudante da Bíblia. O autor da verdade vive e reina. Peça a ele que impressione a sua mente com a verdade. Assim a pesquisa da Bíblia será proveitosa. Cristo é o mestre de seus seguidores e não nos deixará andar nas trevas. A Bíblia é sua própria intérprete. Olha isso aqui, ó. Que legal, ela fala. Com bela simplicidade, uma porção se liga com a verdade de outra parte, até que toda a Bíblia se une em um todo harmonioso. De um texto brilha a luz para iluminar alguma porção da palavra que muitas vezes parece obscura, né? Quando você examinar as Escrituras com o desejo de conhecer a verdade, o Espírito de Deus encherá seu coração e a palavra de Deus iluminará sua mente. Então, vou repetir isso aqui. Você que às vezes não aceita debater, que acha que, né, pela tradição humana, pelo que seu pai lhe ensinou, seus pastores, seus líderes religiosos, você quer defender a crença, você não está preocupado em encontrar a verdade. Você está tão cego, está tão cega que às vezes, só porque você foi ensinado daquilo, você não tem a humildade, o orgulho, o ego. A maior dificuldade que a gente tem é quebrar paradigmas, né? É reconhecer que a gente pode ter acreditado numa mentira, né? Numa doutrina errada. E aí ele coloca aqui, ó, quando você examinar a Bíblia, as Escrituras, com o desejo de conhecer a verdade, quer conhecer a verdade ou quer defender o que você acredita? Ainda que seja mentira. Porque tem gente que é assim, né? Como tem aí no campo político, ideológico, pode estar errado como for, só porque é do partido da pessoa, ela defende com unhas e dentes. É o político de estimação. E aí você tem uma interpretação de estimação, um líder religioso, a sua placa denominacional, a sua igreja é para acalentar seu coração, ou você quer encontrar a verdade de Deus na sua vida? É o que aqui coloca. Então, quando você buscar a verdade, quiser a verdade, o Espírito de Deus vai encher seu coração e a palavra de Deus iluminará sua mente. A Bíblia é sua própria intérprete. Uma passagem explica a outra. Ao comparar os versos que se referem ao mesmo assunto, você verá harmonia que nunca imaginou. Não há outro livro cuja leitura fortaleça, amplie, eleve e enobreça a mente como a leitura do livro dos livros, a Bíblia Sagrada, né? É uma publicação aqui de 1898, tá bom? Então, é assim que a gente estuda, é assim que a gente tem que fazer para entender a profecia, a palavra de Deus e colocar em prática na nossa vida, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta aí, tá? Compartilha. E a forma que você tem de agradecer a gente aqui é se inscrevendo no canal. Então, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, porque fazendo isso, além de você receber o aviso quando eu postar vídeos novos, estudos novos, você vai ajudar esse vídeo aí para mais pessoas. O YouTube vai mandar esse vídeo porque vai ver que o conteúdo foi relevante, a pessoa curtiu, você se inscreveu e ela vai mandar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Então é isso. Conto com você, dá essa moral aí, dá essa força e eu te espero no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.